Vamos supor que você ou alguém que você conhece caiu, machucou, torceu o tornozelo, teve uma distensão muscular ou alguma coisa assim. O que você faz? Você sabe como conduzir essa lesão? Se não, vamos conversar? É claro que em qualquer situação relacionada à saúde, o interessante seria sempre procurar um terapeuta, como um médico ou um fisioterapeuta. Mas a gente não vai no médico toda vez que torce o tornozelo ou tem uma lesão leve. Para isso, existe um protocolo de tratamento muito conhecido chamado PRICE. É um acrônimo, ou seja, cada letra é a inicial de uma outra palavra. Essa outra palavra que representa realmente a conduta a ser tomada. P de proteção, R de repouso, I de gelo, em inglês, claro, C de compressão e E de elevação. Atualmente, esse protocolo foi atualizado para um outro chamado POLICE, da mesma forma como se escreve polícia em inglês. Vocês vão reparar que houve simplesmente a substituição do R, de repouso, para OL, cuja tradução é carga ótima. Basicamente se refere ao tipo de exercício que deve ser feito, pois se considera que o repouso absoluto não é tão benéfico assim no caso dessas lesões. Porém, pelo menos no início da lesão, nas primeiras 48 horas, um cuidado de repouso costuma ser interessante sempre, na minha opinião. Então, eu vou manter o protocolo PRICE, para não perder o fundamento do repouso, com ressalvas, e vou colocar um E no final, um E a mais de exercício, para não perder o fundamento da atualização. O P de proteção é quase que autoexplicativo. Significa proteger a região afetada de novos traumas. Costumam ser recomendadas órteses para imobilizar a região, tornozeleira, se for no tornozelo, joelheira, se for no joelho, etc. Para evitar movimentos lesivos e proteger a articulação de maiores danos. Eu basicamente prefiro dizer que esse cuidado se resume em evitar sentir dor. Tente o máximo possível evitar situações e movimentos que causem dor na articulação, inclusive aquelas que nós mesmos costumamos ficar estimulando para ver se ainda está machucado ou não, para ver se ainda está doendo ou não, ou até para mostrar para outra pessoa, como se fosse possível mostrar a dor. É muito comum que alguém, quando está machucado, venha mostrar para mim e perguntar e fica estimulando a dor para dizer, olha, eu tô com o ombro machucado, ele dói quando eu faço assim, quer ver? Ó, ai, nossa, tá vendo como doeu? Ó, é quando eu faço isso, quer ver? Ó, vai doer. Ai, é assim, assim dói. A gente tem o hábito de ficar estimulando a dor. Então vamos parar com isso e se atentar para o primeiro conselho de proteção, que eu sintetizo como evita sentir dor. O R de repouso, como eu comentei, ele até foi excluído da atualização, porque o repouso não é tão benéfico assim. Porém, nas primeiras 48 horas, talvez, eu ainda acho que seja interessante, até para que a própria pessoa que machucou se conscientize daquela lesão e passe a tomar os cuidados necessários, sem esquecer que está machucado, o que acontece algumas vezes. Mas não vou me estender muito nesse item. O próximo é o I, de gelo. Aqui precisamos nos estender em algumas considerações. Não há um consenso absoluto a respeito da forma, tempo e intensidade de aplicação. No geral, se recomenda usar gelo entre 15 a 20 minutos. E quantas vezes? Na verdade, no mínimo 3 vezes por dia e em circunstâncias ideais, se você puder, a cada 2 horas. A aplicação intermitente também tem trazido bons resultados. Por exemplo, você deixa 10 minutos com gelo, descansa mais 10 minutos e depois aplica mais 10 minutos. Ou então, se você não está acostumado e você coloca o gelo e não aguenta, começa a doer muito, você pode tirar, esperar um pouquinho e colocar de novo, até você se habituar. E fazer isso quantas vezes for necessário. A forma de aplicar o gelo pode ser com bolsinhas, como essa daqui,
gel que você deixa no congelador durante algum tempo e ela fica gelada e mantém a temperatura. Ou talvez a forma mais conveniente é colocar cubinhos de gelo ou gelo picado dentro de um saquinho plástico, colocar em cima da região afetada e passar uma toalha em volta. Se você não está habituado e acha isso muito desconfortável, é possível colocar um pano ou uma toalha molhada em cima da pele, coloca o saquinho de gelo por cima da toalha molhada e coloca uma outra toalha em volta para que fique fixo naquela região. E aí mantém por 15 a 20 minutos. Porém, eu ressalto que esse protocolo todo que eu estou citando aqui, ele é utilizado principalmente em lesões agudas, ou seja, no começo da lesão, nos primeiros dias, para potencializar a recuperação dela. O gelo não deve ser usado por muito tempo, porque depois de ajudar a melhorar, ele pode até mesmo prejudicar a recuperação. Então ele deve ser utilizado nos primeiros 3 dias, mais ou menos, 3, 4 dias, ou até parar de melhorar. Você está usando gelo, está sentindo que está melhorando, e aí num determinado momento, num dia, parou de melhorar, para de usar gelo. Funciona assim. Existem 2 processos que ocorrem numa lesão. Um é a inflamação, que é um processo agudo, um conjunto de reações químicas que ocorre de maneira intensa, e tem a reparação tecidual, que é a cura propriamente dita do tecido. Logo após a lesão, ocorre a inflamação. E como eu disse, é um conjunto de reações químicas bem intenso. E o processo de reparação tecidual começa mais lentamente. É preciso que ocorra a inflamação e que ela ceda primeiro para o processo de recuperação do tecido começar a se intensificar. Então nós iniciamos com o processo inflamatório em alta e o processo de reparação tecidual baixo. Conforme vai passando os dias, a inflamação vai cedendo e conforme a inflamação vai cedendo, a reparação tecidual vai se tornando mais intensa, até que ela passa a ser predominante. O gelo, o frio de uma forma geral, diminui reações químicas. O que nós queremos fazer com a inflamação? Nós queremos controlar a inflamação para que ela não seja excessiva. Então, no início da lesão, enquanto a inflamação é preponderante, nós usamos o frio para amenizá-la. Depois de um tempo que a inflamação cedeu, o processo de recuperação tecidual começa a ser predominante. Então aí a gente não quer mais usar gelo porque a gente não quer mais frear esse processo. A partir do momento que a recuperação tecidual é predominante, a gente não quer mais diminuir esse processo. A gente quer que ele continue. Por isso o gelo é usado só durante a fase inflamatória, no início da lesão. Ok? Parou de melhorar com o gelo, para de usar. O próximo item é o C, de compressão. Uma das consequências praticamente inevitável de uma lesão é o edema, ou seja, o inchaço. O inchaço não é uma coisa que o corpo produza por algum motivo. Ele é uma consequência de outras providências que o corpo toma. Essas outras providências sim necessárias. Mas infelizmente elas resultam no inchaço, no edema. E o inchaço não é legal. Ele basicamente é causado por uma espécie de alteração num jogo de pressões que existe no meio interno do nosso corpo, entre os vasos sanguíneos e os tecidos em volta. Então, uma das medidas utilizadas para diminuir ou conter o edema é a compressão, ou seja, a aplicação de uma pressão externa para contrabalançar o desequilíbrio de pressões internas. Basicamente, você pode utilizar uma bandagem, se for no tornozelo, uma tornozeleira ou algo do tipo, desde que a compressão não seja excessiva a ponto de diminuir a circulação. Se essa compressão for muito intensa e causar dor, principalmente se for do tipo pulsátil, então a compressão está excessiva. Utilize uma faixa elástica ou mesmo uma bandagem, envolva a articulação com uma pressão leve e observe se não causa essa dor pulsátil. A próxima letra é o E de elevação. Também uma providência que visa principalmente diminuir e controlar o edema. Significa manter a região lesada elevada. Se for o tornozelo, por exemplo, manter o pé para o alto, o máximo possível. De preferência, acima da altura do coração. Assim, facilita o retorno venoso, facilita a circulação e facilita a reabsorção do edema. Bom, o protocolo Price, propriamente dito, termina por aqui. Mas como eu comentei, para não perder o fundamento da atualização que foi feita naquele outro protocolo, eu coloco mais um E, de exercício.
Bom, quando eu falo de exercício, obviamente eu não estou me referindo a exercícios de academia ou uma espécie de malhação. Eu estou me referindo a exercícios terapêuticos, que pode ser desde uma mobilização passiva e suave até exercícios de força com descarga de peso, dependendo da fase da lesão. Então, funciona assim. O exercício sempre tem que respeitar o limite da dor. Ou seja, se você vai mobilizar uma articulação, você tem que mobilizar dentro de uma amplitude de movimento que não cause dor. Passou daquele limite, doeu, volta e não passa mais. Se o exercício foi muito intenso, no dia seguinte vai causar inchaço, então você já sabe que tem que diminuir a intensidade. A dor é o limite, ok? O primeiro tipo de exercício, o mais leve, é a mobilização passiva. Ou seja, vamos supor que eu machuquei o punho. Significa, com a outra mão ou uma outra pessoa, eu mobilizar passivamente aquela articulação sem fazer força com ela mesmo, sempre dentro do limite da dor, dentro de uma amplitude de movimento que não cause dor. E você pode fazer isso várias vezes ao dia. Uma outra forma de exercício terapêutico é o exercício isométrico. Exercício isométrico é um tipo de exercício de força em que há contração muscular, mas não há movimento. Por exemplo, eu prendo o meu punho e faço força como se eu quisesse fazer esse movimento. No entanto, prendo, faço força e não mexo. Se a lesão for na articulação, ela vai ser menos exigida, porque eu vou estar trabalhando apenas o músculo e a articulação vai ficar parada. Porém, se a lesão for no músculo, vai causar dor, então nesse caso esse exercício tem que ser evitado. Progredindo, existe o movimento ativo, ou seja, eu simplesmente movimento a articulação dentro do limite da dor, como sempre, sem a ajuda de nada externo. Tá? No entanto, também sem carga, sem peso. Exercício com peso ou com algum tipo de carga seria o próximo, a progressão do exercício. Ou seja, desde os exercícios mais leves, começando com a mobilização passiva, passando por exercício isométrico, mobilização ativa e exercício resistido com alguma carga ou alguma resistência, pode ser feita uma progressão. Conforme a lesão vai avançando, vai melhorando, vai sarando, até a recuperação total. Também não é necessário exatamente começar do exercício mais fácil, do exercício mais leve. Isso depende de uma avaliação. Claro, uma avaliação de um profissional vai ser sempre mais acurada. Mas você pode, dependendo da lesão, experimentar alguns tipos de exercícios com cuidado e ver aquilo que é possível fazer sem dor. Parta dali e então avalie como você pode progredir no dia a dia sem piorar a lesão. Bom, essa foi uma dica. Para quem se interessar, é fácil achar na internet informações sobre esse protocolo Policy, caso alguém queira se aprofundar. Dúvidas e comentários aqui na descrição e até a próxima.